Olá, prezados acadêmicos do curso de licenciatura em matemática da UAB Unitins. Tudo bem com vocês? Nós fazemos parte da equipe de informática básica. Eu sou a professora Patrícia Tosi e juntamente comigo o professor Reginaldo Naves, que não está aqui no momento. Nós temos também as duas tutoras Andréia e Luciana. E estamos buscando um trabalho de qualidade, realizar as atividades, a parte virtual para vocês, tudo muito bem detalhado e explicado para que vocês obtenham sucesso na nossa disciplina. Nesse primeiro momento, nós vamos explicar para vocês os seminários que equivale à nota da A1. Então, nós escolhemos 3 temas que norteiam o nosso conteúdo e hoje vou explicar a vocês um pouco sobre o que cada tema desse, o foco que vocês poderão desenvolver e aprofundar a respeito de cada um deles no dia 1º de junho. Eu vou estar em Porto Nacional, né? Outro professor vai para Araguatins e outro vai ficar aqui em Palmas. Então, nós vamos ter os grupos e cada grupo vai estar trabalhando um tema que vai ser sorteado, ok? Então, vamos lá. Vamos explicar os 3 temas aí no primeiro slide. Informática inteligente, a utilização dos sistemas operacionais Windows e Linux. Segundo tema, matemática, jogos e programas que facilitam o aprendizado. E o terceiro tema, o professor do futuro como designer de currículo. Então vamos ao primeiro tema. O que nós estamos buscando com esse assunto? A informática inteligente, os sistemas operacionais Windows e Linux. Vejam bem, esse nome informática inteligente já chama muita atenção. A informática é um conjunto de informações automáticas. O apoio para essa informática é o equipamento chamado computador. Todo mundo já conhece, já é velho, conhecido nosso, né? Mas ainda nós temos que desenvolver muita coisa, como lidar, conhecer suas ferramentas, suas possibilidades. Então, nós não podemos estar lidando com o computador como uma máquina de datilografia, como fazíamos há 40 anos atrás na própria máquina de datilografia. Ele não é só para a gente estar produzindo um texto, digitando um texto, fazendo cópia de textos, certo? Então, a informática hoje tem um outro foco, uma outra percepção, ela é inteligente. De que forma eu, autora de um texto ou de um programa, de um software, algo que eu vá pensar em fazer, em desenvolver dentro da área de educação, né, de forma inteligente, que eu consiga aplicar no processo de ensino e aprendizagem, de forma a levar meus alunos a aprenderem alguma coisa. Então, existem 2 sistemas, os mais conhecidos, né? Há outros também, que é o sistema Windows e o sistema Linux. Então, eu quero que vocês mostrem para a gente aí, vejam no slide, o que vem primeiramente a ser um sistema operacional. Quais as principais diferenças entre o sistema Windows e o Linux? O mais conhecido é o Windows, mas o Linux tem sido muito utilizado nas escolas também. Existem semelhanças entre esses sistemas? E por que afirmar informática inteligente? Então, veja, esses 4 pontos, em torno desses 4 pontos, vocês vão estar desenvolvendo para quem o grupo, para quem ficar com esse tema, vai procurar desenvolver em cima desses tópicos, ok? Agora, é importante que vocês aprofundem, enriqueçam, tragam novidades. Há muita coisa interessante a esse respeito. Vamos ao segundo tema. Matemática, jogos e programas facilitam o aprendizado. É uma afirmação. Então, quais seriam os benefícios dos jogos e programas, no caso softwares, para o aprendizado? Existem programas virtuais específicos? E aí eu coloco uma afirmação do professor Cristiano Muniz, da UNB, da área de educação, em que ele diz o seguinte:
A criança consegue trabalhar com uma representação dos objetos matemáticos de forma mais dinâmica. Nesse espaço virtual, ela pode apagar, voltar, e isso é fundamental. Então vejam, é uma afirmação assim de um teor bastante profundo. Há muita conceituação nessa afirmação dele. Quando nós fazemos atividades em sala de aula, se eu erro, eu preciso apagar. Muitas vezes cria certos bloqueios nos nossos alunos porque mostra a incapacidade de resolver os problemas matemáticos. E nos ambientes virtuais, em programas que nos instruem, há possibilidades da gente fazer uma série de treinos, né? Eu não tenho esse problema de estar apagando, eu refaço quantas vezes for necessário. E muitas vezes o programa nos ensina, nos instrui, esclarece as formas que eu posso estar construindo, por exemplo, a solução de um problema matemático. Então é importante que a gente verifique neste segundo tema do seminário o que vem mudando de 20 anos para cá, de 2 décadas para cá, a questão da informática dentro da educação relacionada à nossa área de matemática, né, no sentido de jogos matemáticos virtuais, de softwares que há vários, o que eles podem nos ajudar no aprendizado. Eles estimulam mais os alunos, eles incentivam a estudar, a fazer as tarefas. Então, em que medida esses programas, esses softwares têm contribuído para a formação dos nossos alunos, para o processo de ensino e aprendizado? Porque a gente sabe que nos ajuda muito na mão do ensino, né? nessa direção, mas na mão que retorna, que é o aprendizado dos alunos. E o próprio professor também aprende nesse processo, ok? Vamos ao terceiro e último tema. O professor do futuro como designer de currículo. Esse é novíssimo, esse tema. Então, quais seriam os tópicos a nortear o estudo de vocês para a apresentação do dia 1º de junho? Qual seria a diferença entre o professor tradicional e o professor do futuro? O que é ser designer de currículo? Que tipo de competências é preciso ter para ter essa capacidade, essa habilidade de desenhar o seu próprio currículo? E uma outra afirmação do professor Ronaldo Mota, que é um professor visitante do Instituto de Educação de Londres, nesse ano de 2013, se não me engano, em março. Ele deu uma entrevista e disse o seguinte: o educador passará a ter a responsabilidade de ser o guia de sua classe. Com domínio sobre as tecnologias, deve preparar os alunos para um mundo que não sabemos como vai ser. Então vejam, o professor designer de currículo, vocês conhecem, já devem ter ouvido falar com certeza da plataforma Lattes, onde nós fazemos o nosso próprio currículo. Com base naqueles cursos que eu faço, que realizo, dos eventos que eu participo, de seminários que eu organizo, produções que eu escrevo, livros que eu edito, enfim, tudo aquilo que eu faço em prol da minha formação, eu registro na plataforma Lattes, que é o meu currículo Lattes. E vocês já devem ir pensando nesse sentido de formar o seu currículo. Quando eu falo a palavra designer de currículo, o designer em inglês é o desenho. Então veja, o que o professor tem condições hoje, por que ele é diferente do professor de antigamente, né? Minha formação é do professor de antigamente, então eu tive que galgar muito estudo para mudar minha maneira de enxergar a educação e adotar as novas metodologias. E pensar em ser também um design de currículo. Quando eu digo assim, o professor é guia de sua própria classe, será que antigamente eu também não era guia da minha própria classe? O que mudou então nisso aí? Né? Por que hoje eu tenho que vir desenhando o meu currículo? Em que sentido que eu vou desenhar esse currículo? Eu tenho que pensar na minha própria formação, buscar aquilo que realmente vai agregar valor à minha formação? Então é nesse sentido que o terceiro tema vai ser desenvolvido, correto? Agora, vamos passar algumas informações gerais para todos, independente do tema a ser desenvolvido. Vejam, a apresentação do grupo, lá no dia 1º, em Porto Nacional, onde eu vou estar,
vale 5 pontos. O que eu vou estar avaliando em vocês? A entrega de um resumo para todos os grupos, onde devem constar tema, objetivos, partes desenvolvidas e conclusão. E depois um espaço aberto para qualquer questionamento dos colegas. Quais são os critérios que eu vou estar avaliando? O domínio de vocês a respeito do assunto, um aprofundamento teórico, então muito cuidado ao citar qualquer autor, digam de onde foi retirado, qual a obra, ano, tudo direitinho, página do livro, inclusive. A objetividade e a criatividade de vocês, o tempo adequado ao tema, a qualidade e a sua expressão oral e fluência. Então procurem até mesmo treinar em casa, tá? Parece às vezes uma bobagem dizer isso. Devemos treinar a explicação, a minha dicção, a minha postura, a minha apresentação, ok? E outra questão importante, a parte escrita que vocês vão estar entregando posteriormente via web, né? Pelo Educa. Valor também 5, que aí fecha o somatório de 10. A capa com as informações de praxe, certo? A introdução, que deve constar a apresentação, importância e objetivo, no máximo de 20 linhas. O desenvolvimento, então o aprofundamento, a parte teórica, no máximo 2 laudas. E a conclusão, onde vocês vão fazer as suas considerações gerais, os pontos essenciais do trabalho, a resposta aos objetivos, aqueles objetivos que eu tracei. Então, se eu respondi no meu trabalho os meus objetivos, e se você quiser deixar registrado alguma sugestão interessante para isso, também é legal, certo? Então vejam, o trabalho é simples, porém exige de nossa parte uma dedicação, uma reunião do grupo, um estudo, certo? Não é nada complicado, mas uma dedicação de vocês para que vocês façam um trabalho redondinho, aparando as arestas, e eu peço que todos os elementos do grupo saibam sobre o que se trata o trabalho. Não é para ficar somente para 1 ou 2 alunos, certo? Todos devem estar cientes do que se trata o trabalho, como foi desenvolvido e participar. E aqui eu deixo um recado para que vocês continuem participando de nossas aulas, principalmente no fórum, que o fórum é uma aula onde nós trocamos ideias e tiramos as nossas dúvidas, fazemos os nossos esclarecimentos. Até a próxima aula, tudo de bom para todos.